Olá, estamos começando mais um programa Justiça em Foco pela Rede TV Espírito Santo e também pelas redes sociais. A vocês que nos acompanham, muito obrigado pela companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma técnica terapêutica criada na Alemanha na década de 1970 e que é utilizada pelo Poder Judiciário aqui no Brasil. A técnica chamada de constelação familiar é usada geralmente em conflitos de pensão alimentícia e também em divórcio. Para falar sobre essa terapia, essa constelação familiar, nós vamos conversar hoje com a juíza de direito, doutora Thaíta Trevisan. Doutora Thaíta Trevisan é juíza substituta nas varas de família e também em áreas cíveis. Doutora Thaíta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do programa Justiça em Foco. Eu que agradeço a oportunidade, Clério, de estar esclarecendo aqui hoje sobre o tema de constelação familiar, que é um tema que me é muito caro. E muito feliz de estar aqui com você hoje. Doutora Thaíta, a constelação familiar, uma técnica criada como terapia e usada está sendo usada na justiça aqui em vários estados do Brasil. Como é que funciona essa técnica? Bom, Flério, a técnica de constelação familiar é uma técnica de terapia sistêmica, fenomenológica, ou seja, ela é baseada na vida como a vida é. Ela simplesmente trabalha com a aceitação dos fatos da vida, ela não tem intenção de modificar a vida. Foi criada por um alemão na década de 70, o Bert Hellinger, que criou essa técnica a partir da observação da vida dos Zulus, uma tribo africana, tá? E a partir da qual, a observação a partir da qual ele constatou que eles tinham muito menos problemas de saúde, de estresse, que viviam muito bem. E mesmo não tendo infraestrutura, saúde e às vezes... Né, às vezes até vivendo numa situação inóspita, né, sem grandes subsídios, eles tinham uma qualidade de vida muito boa. E a partir da junção dessa observação empírica com outros elementos de filosofias existencialistas, com o estudo de Freud, de Jung, enfim, é uma técnica que ela é multidisciplinar, ela tem várias fontes, né, que, a partir da qual esse alemão, Bert Hellinger, ele desenvolveu esse estudo, né, segundo o qual busca-se a origem do problema familiar, né, a partir da análise da família daquela pessoa. Né? Então, o que se observa? Que muitas vezes nós repetimos erros dos nossos antepassados, né, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e que esses problemas podem ser facilmente constatados a partir dessa técnica de constelação, a partir da representação desse problema por atores. Ou seja, como funciona essa técnica, né? Em outras palavras, Clério. O constelador, o terapeuta, ele, a partir da problemática trazida pelo cliente, pelo constelado, ele vai orientar os atores voluntários para que representem aquela situação problema. Então, o constelado, né, visualizando esse problema de fora, ele consegue, com muito mais clareza, né, com muito maior distanciamento crítico, observar a origem do seu problema, que por vezes foi criado por um antepassado, por uma situação de exclusão familiar, por uma situação de uma tragédia familiar, que ele inconscientemente vem repetindo, né, situações de uma morte prematura, de um aborto, de envolvimento com drogas. Então, isso, a partir dessa observação do constelado, ele consegue identificar com maior clareza a origem do seu problema. Ou seja, o interessado fica do lado de fora vendo a situação que ele está vivendo. Isso, exatamente. Ele analisa como espectador, a sua tragédia, entre aspas, familiar, o seu problema, né, que será vivenciado pelos atores, que de fato acabam sentindo a partir da orientação do terapeuta, né, e isso tem todo um método científico, não tem nada místico envolvendo a constelação, embora muitos acreditem que tem um caráter messiânico, na verdade as pessoas realmente sentem aquilo, e isso se emocionam, sentem até dores físicas, e isso tudo é explicado cientificamente, tanto que virou até grade curricular. Faz parte de curso de pós-graduação, né, doutora? Exatamente. Esse curso de pós-graduação, ele é liderado, na verdade, ele é coordenado pelo juiz Samir Storck, que foi o juiz pioneiro na aplicação do método de constelação familiar no Brasil, juiz do TJ Bahia, e que vivenciou uma situação de constelação
familiar de forma pessoal, se encantou com a técnica e resolveu implantá-la no seu trabalho. A partir daí ele virou um estudante inveterado do tema e criou esse curso de pós-graduação a fim de treinar juízes, operadores do direito e outras pessoas, porque também não é necessário que seja formado em direito para virar um constelador. Doutora Thaíta, para os telespectadores saberem, ter uma noção maior, nós vamos mostrar para vocês uma animação feita pela TV Justiça de Brasília, que vai explicar um pouquinho mais, você pode perceber nessa animação. Veja aí. A constelação é uma técnica que faz com que uma pessoa veja o problema que enfrenta como se estivesse do lado de fora. Funciona assim. A terapeuta, chamada de consteladora, passa as informações do tal problema a pessoas que não têm nenhuma relação com o paciente, o constelado. Elas passam então a representar, com orientação da consteladora, os personagens que fazem parte daquela situação. Pai, mãe, filho, avós, e o paciente assiste a tudo, como espectador. É uma oportunidade de ver onde errou, de que forma errou, onde pode acertar, como pode ceder. Quase sempre descobre que o problema se originou porque ele seguia um caminho que havia sido percorrido pelos antepassados, erradamente, o chamado padrão sistêmico negativo. Sabendo disso, tem a chance de consertar o erro. Eu acho que deu para poder entender um pouquinho mais nessa animação da TV Justiça, né? A técnica de constelação familiar é utilizada em 16 estados aqui do Brasil. Aqui no Espírito Santo, a doutora Thaíta Trevisan está preparando para colocar essa técnica em execução aqui no estado, né, doutora Thaíta? Exatamente, Clério. A técnica já é utilizada em 16 estados do nosso país, nas 5 regiões. Tá? O juiz precursor, como eu já disse, foi o Dr. Samir Stock, do TJ Bahia, mas já é aplicado no Distrito Federal, em Goiânia, em outros estados, inclusive já foi objeto de prêmio Inovar em 2015, tá? Essa técnica no estado de Goiás, numa comarca de Goiânia, o imenso sucesso que ela vem adquirindo. Em alguns casos, as estatísticas demonstram, inclusive, que ela tem mais de 100% de aproveitamento, principalmente nas demandas de cunho familiar. Então, no estado do Espírito Santo, a gente tem a técnica da constelação, é largamente utilizada, mas não ainda no âmbito do judiciário. Então, embora a gente conte com centros judiciais de solução de conflitos, os SEJUSCs, no TJ Espírito Santo, a gente ainda não conta com a aplicação oficial dessa técnica de constelação, porque é preciso uma preparação, né, para se tornar um constelador. No Brasil, a gente tem pessoas especializadas, inclusive, em treinar juízes, e é o que a gente está tentando trazer para o nosso estado a fim de implantar essa técnica aqui. Já tem alguma previsão, doutora Thaíta, para a execução desse plano? Não, ainda não há nenhuma previsão oficial, mas já estamos entrando em contato para que esse curso seja dado o mais brevemente possível pela Escola da Magistratura. De acordo com a resolução 125 do CNJ de 2010, né, o uso da mediação e conciliação é primordial em uma causa, né? Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: quando utilizar essa técnica em mediação? Porque são várias técnicas usadas em mediação e conciliação, mas quando usar especificamente a constelação familiar? Então, Clério, a constelação familiar, como você disse, ela é uma das técnicas de solução extrajudicial de conflito. Então, ela se assemelha, né, ela se enquadra nos mesmos paradigmas da mediação e da conciliação. Entretanto, é mais usualmente aplicada antes mesmo da audiência de conciliação ou de mediação. Previamente a essa audiência, previamente até, às vezes, ao ajuizamento da ação. Mas isso não impede que ela seja utilizada e indicada até mesmo pelo magistrado em qualquer fase do processo. Embora, usualmente, ela é utilizada antes do ajuizamento da ação, antes mesmo da audiência de conciliação, ela pode ser utilizada a qualquer tempo. Então, por ter dado tão certo a constelação familiar, como eu falei, está fazendo parte já de currículo, de curso de pós-graduação. Há um contato também com alguma escola aqui do Espírito Santo para que se prepare para poder dar esse curso? O contato com a Escola do Espírito Santo, não.
onde existem cursos e workshops de constelação familiar, até mesmo eu acabei de fazer um curso, um workshop em constelação familiar, é na Casa do Bispo, aqui no Estado do Espírito Santo. Ela é muito difundida, inclusive, pelas igrejas, mas escola oficial no Espírito Santo a gente não conta ainda. Existe esse curso de pós-graduação, mas que não é no Espírito Santo. Doutora Thaíta, a constelação familiar, ela faz uma visão mais ampla da pessoa como ser humano. Isso traz até um certo autoconhecimento às pessoas que participam dessa constelação familiar. Certo. Como uma técnica terapêutica, ela promove o autoconhecimento. O que ela permite é que a pessoa ela chegue sozinha à conclusão da raiz do seu problema. Diferentemente, né, da solução judicial, em que o juiz é o interventor, em que o juiz traz a solução do problema, a partir da constelação familiar, o próprio constelado ele consegue chegar sozinho à origem do seu problema. Então, isso além de permitir a pacificação daquele conflito, na origem daquele conflito, de fato, diferentemente de uma solução trazida por um terceiro, como um juiz, que por vezes resolve imediatamente a questão, mas não ataca a raiz do problema, a constelação familiar permite o autoconhecimento e a pacificação na origem. A senhora poderia dar algum exemplo de uma constelação familiar que tenha dado resultado? Sim. Por exemplo, em casos de disputa de guarda de filhos, por vezes um juiz pode determinar que o pai ou uma mãe fique com aquela criança, mas aquela criança vira alvo por mais que tenha uma decisão judicial determinando isso, não quer dizer que aquele problema na prática foi solucionado. Por vezes a criança fica exposta a uma briga dos pais e desenvolve até mesmo déficit de atenção, comportamento depressivo ou compulsivo. Já em vários casos, né, que a gente já tem estatísticas em que a solução veio através da constelação familiar, um pai reconhecendo o valor da mãe, os casos de guarda têm muito mais sucesso, inclusive às vezes nem é necessário que se chegue a uma decisão judicial, as próprias partes chegam num acordo. E sem ser no caso familiar, em outra área civil? A gente tem casos de solução, inclusive, em ações de órfãos e sucessões, ou seja, ações de herança. Tem um caso muito emblemático na cidade de Goiânia, em que 2 irmãos brigavam por uma herança de mais de 10 milhões de reais e conseguiram, através da constelação familiar, resolver esse processo. Temos casos de superendividamento também, de caráter consumerista, em que uma senhora na Bahia tinha uma dívida de mais de 200 mil reais e a partir da constelação ela conseguiu se curar e acabar com a dívida dela. Então, assim, são alguns casos emblemáticos que não envolvem necessariamente questões familiares. E há quem defenda também a aplicação da técnica, inclusive na área criminal, Clério, né? Principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo, em que, por vezes, envolvem também questões de fundo familiar. Doutora Thaíta Trevisan, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui nos estúdios do Justiça em Foco e torcendo para que essa técnica seja usada com maior rapidez aqui no Estado do Espírito Santo. Eu que agradeço e também fico nessa expectativa de implantação oficial da técnica de constelação familiar no nosso Estado. Muito obrigado. E o programa Justiça em Foco de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado pela companhia e pela audiência. A gente se vê.